e o que tá ali deitado no chão é tiradaço, parece que morreu mesmo, só falta feder. Oi, eu sou o Ed, seja bem-vindo ao Permito. Nesse vídeo nós vamos comentar um pouquinho sobre um assunto que gera uma certa polêmica entre os fãs de Cavaleiros do Zodíaco. Será que o Wick de Fênix é imortal ou não? Então agora vamos analisar a primeira morte do Wick. A primeira vez que a gente tem a impressão de que o Wick morreu é lá na saga dos Cavaleiros Negros. O Wick é soterrado lá no Monte Fuji. E aí dá uma certa impressão de que ele morreu naquele momento. Quando ele volta, ele diz que voltou das entranhas da Terra, que ele retornou do inferno. Só que isso parece ser instinto figurado, porque depois a Saori ela comenta espantada: nossa, você sobreviveu? Então se ela diz que ele sobreviveu, provavelmente ele não morreu. Simplesmente caíram algumas pedras em cima dele, deve ter ficado soterrado. Talvez ele tenha ficado inconsciente um pouquinho, depois ele acordou, ele levou o cosmos, tirou as pedras e saiu. Provavelmente foi somente isso que aconteceu. Nesse primeiro caso, o Wick não morreu. Segunda morte do Wick. Vamos ver se é uma morte ou não. Quando o Wick luta contra Shaka, o Shaka utiliza o ciclo das 6 resistências. E quando ele faz isso, o Shaka faz um comentário. Ele diz que o Wick morreu. E o que tá ali, deitado no chão, é tiradaço. Parece que morreu mesmo, só falta feder. Mas aí na página seguinte, o Wick já se levanta. E o comentário que o Shaka faz é que o Wick é realmente digno de ter a armadura de Fênix, porque ele fica espantado que o Wick consiga respirar após receber o golpe do ciclo das 6 resistências. O que podemos concluir então? Será que o Wick morreu após levar esse golpe, ciclo das 6 resistências, assim como o Shaka comentou aí atrás? Ou será que ele não morreu? Será que ele deu só uma dormidinha ali? O que o Wick diz quando ele volta? Ele comenta que nem o inferno, nem o mundo das chacinas quiseram ele por perto. Eles acharam que ele ia dar problema. É lógico que o Wick tá fazendo um gracejo aí nessa fala dele, né? Provavelmente não foi literalmente isso que aconteceu. Mas no que se baseia a técnica do Wick aí? Essa técnica do Wick ela é bem parecida com o Sekshik Mekaiha do Máscara da Morte. O que ela faz? Ela retira a alma do oponente e ela encaminha, ela envia essa alma para um desses 6 mundos aí. A gente viu que esse golpe foi efetivo, ele realmente acertou o Wick realmente cai, realmente fica inconsciente. O Wick realmente desencarnou, ele realmente foi enviado para um desses 6 mundos. O Wick morreu ou não morreu? Sim, o Wick morreu durante esse golpe. Pode ser por alguns segundos, pode ser por alguns minutos, não sei. Eu não sei quanto tempo que passou ali enquanto o Wick estava deitado no chão. Se a alma deixou o corpo dele, pelo menos por alguns instantes, o Wick realmente morreu. Então, uma morte para o Wick. Mas o Wick seria imortal, então? Não exatamente imortal, mas a gente vê que é aí que o Wick tem a habilidade de ressuscitar, de renascer. Só que a gente pode observar que existe uma condição para isso. O corpo do Wick estava intacto. O Shaka apenas retirou a alma dele e mandou ela para o mundo da metempsicose. Então, se o Shaka destruísse o corpo do Wick, pode ser que o Wick não voltasse à vida. O que a gente pode ver é que o Wick tem a capacidade de ressuscitar caso o corpo dele esteja intacto. Só para corroborar esse argumento que eu estou dando, eu vou mostrar a passagem do Shiryu quando o Shiryu retorna ao corpo dele lá na Casa de Câncer, depois de derrotar a Máscara da Morte. O Shun comenta que parecia que o Shiryu estava morto quando ele chegou lá. E a resposta do Shiryu é que sim, ele realmente estava morto. O que aconteceu com o Shiryu ali foi simplesmente a mesma coisa que aconteceu com o Wick. A alma dele deixou o corpo, então o corpo dele estava morto, jogado ali na Casa de Câncer. Mas aí será que o Shiryu consegue ressuscitar também? Será que ele tem essa mesma habilidade do Wick? Não, na verdade não. Porque da primeira vez que o Shiryu ressuscita, ele ressuscita 2 vezes na verdade durante essa luta aí. A primeira vez é mostrado a Athena, a Saori, conversando com ele lá no Yomotsu Iraska. E ela é que faz a alma do Shiryu voltar. Na segunda vez, não é mostrado a Saori fazendo a alma dele voltar. Só que depois que o Shiryu dá o Cólera do Dragão derradeiro, que derrota a Máscara da Morte, o que acontece com ele? Ele cai no chão inconsciente. Então, o Shiryu por si não deve ter voltado da Casa de Câncer, porque ele estava exausto e não tinha força suficiente para isso. Talvez ele nem saiba fazer isso na verdade. O que a gente pode concluir é que, como da primeira vez a Saori fez a alma dele voltar para Casa de Câncer, dessa segunda vez também, após a batalha terminada, certamente a Saori fez novamente a alma do Shiryu retornar para o corpo dele que estava intacto na Casa de Câncer. Então até agora nós descobrimos que o Wick pode morrer. Veja bem, eu disse que ele pode, não disse que ele sempre vai fazer isso, mas existe a possibilidade dele morrer e retornar sozinho para o corpo dele sem a ajuda de ninguém. Só para reforçar esse argumento, logo depois que o Wick volta do ciclo das existências, o Shaka não tenta mais fazer isso. Ele mesmo diz que não adianta mandar o Wick para lá se o Wick é um cara capaz de retornar do inferno, e que ele precisa deixar
deixar o Ikki em uma certa condição especial para que o Ikki não possa voltar. E aí o Shaka começa a atacar o corpo do Ikki e não o espírito dele. Ele começa a tirar os sentidos do Ikki para deixar o corpo dele debilitado e assim poder matar o Cavaleiro de Fênix sem que ele tenha condições de retornar do outro mundo. Terceira morte do Ikki agora. Vamos analisar se ele morreu ou não quando ele se sacrificou contra o Shaka. Nessa ocasião o Ikki se segura, ele dá aquela encoxada clássica no Shaka. A ideia do Ikki é se explodir junto com o Cavaleiro de Ouro de Virgem. Até o Shaka fala que isso é loucura, que ele vai acabar morrendo junto. E aí ele eleva o cosmo dele ao máximo. E realmente no mangá, nesse momento parece que eles explodiram. Parece que os dois morreram e foram feitos em pedaços. Inclusive a armadura de Virgem, ela se desmonta e fica ali montadinha no local, enquanto os corpos dos dois desaparecem. O Ikki nessa ocasião até se despede do Shun e diz que ele gostaria de reencarnar novamente como um irmão do Shun. E aí, Ikki morreu ou não morreu? Não, o Ikki não morreu aí nessa ocasião, porque o próprio Shaka explica, quando ele entra em contato com o Mu, que eles estavam em uma dimensão complexa. Eles foram parar em outra dimensão graças ao golpe do Ikki. É uma coisa meio estranha, porque o Ikki não mostra ter nenhum controle dimensional em nenhum outro momento do mangá, mas realmente o Ikki não morreu. Ele só elevou o cosmo dele tão poderoso que ele conseguiu levar o Shaka para uma dimensão muito distante dali. Agora, finalmente, o ponto alto deste vídeo, a luta que talvez seja mais polêmica e que talvez nos traga mais respostas. A luta do Ikki contra o Saga de Gêmeos. Quando o Ikki chega para lutar contra o Saga diz que achava que ele tinha morrido contra o Shaka. Mas a gente pode concluir que ele achava isso porque ele estava em outra dimensão e o cosmo dele estava muito distante. O Saga não conseguia mais sentir o cosmo de nenhum dos dois e por isso ele achou que eles tinham morrido. Essa luta é muito interessante porque o Ikki mata uma explosão galáctica no peito que ia atingir ele e o Seiya. Antes disso, o Ikki toma assim uma explosão galáctica e ele fica apenas muito ferido. Só que a gente pode lembrar que os golpes em Cavaleiro Zodíaco, assim como um golpe na vida real, eles mudam de intensidade, né? Um cavaleiro pode soltar um golpe agora e ter uma força, e daqui a pouco ele solta o mesmo golpe e tá mais forte. Talvez o Saga não tenha usado realmente a explosão galáctica da primeira vez com sua força total. Mas quando o Saga vai usar essa segunda explosão galáctica, ele diz com todas as palavras que ele vai pulverizar o Ikki e o Seiya. E a explosão galáctica, diferente da primeira, tem realmente um efeito devastador. Na primeira, o Kurumada nem mostra efeitos no cenário, mas na segunda ele mostra que explode o teto. E realmente, o poder da explosão galáctica, o que ele faz? Ele desintegra, ele pulveriza o adversário e manda os restos dele pro espaço. E é isso que é mostrado pra gente aí nesse quadrinho. Só que até fica espantado com como o Seiya conseguiu sobreviver à explosão galáctica, mas o próprio Seiya comenta que o Ikki tomou todo o poder da explosão galáctica e por isso é que ele foi pulverizado e o Seiya não. Nossa, Ed, mas você tá concluindo isso só por causa do comentário do Saga e do Seiya aí nessa parte? Não, porque a gente tem vários outros comentários que apoiam essa morte. Por exemplo, quando é mostrado o Shaka restaurando a armadura de Andrômeda, ele diz que o Ikki está voando em milhões de partículas pelo espaço, ou seja, o Shaka confirma que o Ikki realmente foi feito em milhões de pedaços e foi mandado para o espaço. Outro momento é quando o Kasa de Lunares se transforma no Ikki para lutar contra o Shun, e o Shun conclui que o Kasa não é o Ikki porque ele sabe que o Ikki foi transformado em pó de estrelas e está vagando pelo espaço. Ele mesmo diz isso com as próprias palavras dele. Quando o Ikki volta à vida, ele comenta que ele novamente retornou do inferno. O próprio Kato novamente confirma que o Ikki deveria ser poeira e estar vagando pelo espaço. Então o que a gente pode concluir aí? Será que o Ikki morreu ou não morreu? Sim, ele morreu. Porque a gente tem vários personagens aí confirmando a morte dele. Ele realmente voltou à vida, ele se regenerou de certa forma depois de receber a explosão galáctica. O Kurumada recentemente, no capítulo 89, ele mostrou pra gente qual que é o efeito real da explosão galáctica. No Odisseus, que é o 13º Cavaleiro de Ouro, o Cavaleiro de Ouro mais poderoso, vestindo uma armadura de ouro, ele teve o corpo dele totalmente espedaçado, totalmente destruído pela explosão galáctica do Caim. Então imagina o Ikki que estava com uma armadura de bronze toda ferrada já, porque ele já tinha tomado a explosão galáctica e tomou a segunda, essa sim com poder total. Virou pó o menino, né? Significa então que o Ikki tem a habilidade de voltar do pó, assim como a armadura dele, assim como a Fênix lendária? Não. A armadura de Fênix, ela tem sim a habilidade de voltar, por mais ínfima que sejam as partículas que ela seja transformada. No caso, quando o Ikki toma a explosão galáctica, ele estava vestindo a armadura de Fênix. E a armadura de Fênix é pulverizada. Então, essa armadura, devido ao poder especial dela, ela vai se recompor. Só que o Ikki estava vestindo essa armadura, então eles estavam unidos à armadura de Fênix. Quando a armadura de Fênix volta à vida, ela traz o Ikki também de volta à vida. Então, se o Ikki morre, se ele é pulverizado, se ele vira cinzas,
estando vestindo a armadura de Fênix, ele vai voltar à vida. Agora a gente não pode concluir, por exemplo, que se o Ikki tomar um ferimento, se ele, sei lá, digamos que corta a cabeça do Ikki, não quer dizer que ele vai regenerar a cabeça dele, ou então que se colocar a cabeça dele lá, a cabeça dele vai grudar de novo. Pode ser que realmente, se cortar a cabeça do Ikki, ele morre mesmo estando com a armadura de Fênix, porque aí a armadura não vai se regenerar, né? É só o pescoço dele. E eu não tô dizendo isso baseado em nada, eu tô dizendo isso novamente baseado naquele comentário do Shaka. O Shaka diz que o Ikki é capaz de renascer das cinzas através da sua armadura. Ou seja, o Shaka já concluiu ali que o Ikki voltaria à vida. Apesar de ele ter sido feito em partículas e estar vagando pelo espaço, como ele foi destruído junto à armadura dele, a armadura dele ia se regenerar e aí ele se regenerar junto com a armadura. O Ikki não tem esse poder, ele não tem o poder de voltar dos mortos caso o corpo dele seja destruído, mas se ele estiver vestindo a armadura vai voltar e ele vai voltar junto com ela. Quando o Ikki toma a explosão galáctica do Caim, por exemplo, ele não é transformado em pó, ele não é pulverizado pela explosão galáctica, porque o Ikki já conhece essa técnica, então ele consegue evitar um pouco do dano dela. Só que mesmo assim, os pontos vitais dele, eles ficam abalados, então o Ikki ia acabar morrendo. Nesse caso aí do Caim, o Caim é que salva a vida do Ikki. Mas por quê? Porque o Ikki não foi pulverizado. A armadura dele tá com uma rachadura só, mas assim, comparado ao que aconteceu com a explosão galáctica do Saga, ela tá intacta praticamente. Justamente porque o Ikki já conhecia a técnica e ele evitou um pouquinho do dano, tá? E é por isso que o Caim precisa curar ele. Porque ali, no caso, o Ikki ia morrer por conta dos ferimentos dele. Então ele realmente ia morrer e não ia voltar, porque o corpo dele ia estar debilitado. E mesmo que o espírito dele fosse pro inferno e voltasse, o corpo dele não ia ter condições de abrigar o espírito dele de volta. Concluindo o vídeo, nós vemos que o Ikki sim, morreu 2 vezes. Ele não é exatamente mortal, mas existem 2 possibilidades que o Ikki pode ressuscitar. Caso o corpo dele seja intacto e a alma dele seja arrancada do corpo, ou caso ele seja totalmente destruído e ele esteja vestindo a armadura de Fênix. Porque se ele tivesse sem armadura, a armadura não vai ser destruída, ela não vai se regenerar e ele não vai se regenerar junto com ela. Se você concorda comigo que o Ikki pode ressuscitar nessas 2 hipóteses aí que eu falei, deixa o like aí no vídeo. Se você discorda, deixa o seu dislike e comenta aí por que você acha que sim, por que você acha que não, que o Ikki pode ressuscitar. Muito obrigado por assistir e até mais. Só que o Odysseus, ele se regenera graças aos poderes dele de medicina e não graças à armadura que é de Fênix, até porque a armadura dele não é de Fênix, né?